Muito boa tarde, pessoal. Quero pedir desde já que você que está aí assistindo se inscreva no canal, deixe o seu like aí e comenta abaixo o que você tem achado da qualidade dos vídeos que eu estou postando aqui. E o assunto da vez, sem mais delongas, né, como a gente ouve falar por aí, é o seguinte. Eu estou lendo esse livro aqui do Fernando, Bitcoin, a moeda na era digital, né? Creio que muitos conhecem esse livro. Não sei se esses muitos também já leram. Mas ontem eu me deparei com uma coisa que está escrita aqui que na verdade não é nenhuma novidade. Para gente que geralmente já está um pouco ligado no assunto. E eu vou ler aqui uma parte para que a gente possa entender melhor, né? Contextualizar. Aqui na página 39, o contexto é sobre a confiança, né? Essa coisa que acontece entre os cidadãos, os políticos e os bancos centrais, essa relação de confiança em relação à moeda fiduciária, à política monetária, política fiscal. Então, aqui fala o seguinte: ao cidadão comum resta assistir ao valor do seu dinheiro esvair-se, enquanto banqueiros centrais testam suas teorias, ora para salvar bancos, ora para resgatar governos quebrados, mas sempre sob o pretexto da inatingível estabilidade de preços. Na prática, a única estabilidade que existe é a da perda do poder de compra da moeda, e quanto a esta, a impotência da sociedade é absoluta. Virando para a página 40, nós seguimos assim. E é precisamente este ponto que ficou claro na crise atual. O cidadão não tem controle algum sobre seu dinheiro e está à mercê das arbitrariedades dos governos e de um sistema bancário cúmplice e conivente, além do imenso poder na mão dos bancos centrais. A conduta destes, envoltas por enorme mistério, reuniões a portas fechadas, atas indecifráveis, critérios escusos, decisões intempestivas e autoritárias, causa ainda mais consternação e desconfiança, justamente o oposto do que buscam. O que, nos dias de hoje, é uma grande ironia. E esse texto ele me lembrou de um vídeo que eu vi recentemente também, do canal chamado Mestre dos Derivativos, né? Depois eu vou falar sobre isso. Perdoe a minha voz, eu tô me curando de uma gripe, né? De um resfriado. E aqui ele fala: é uma grande ironia, pois, enquanto as autoridades monetárias se esquivam do escrutínio público, exigem cada vez mais informações da sociedade, invadindo a privacidade financeira dos cidadãos. Esse é o assunto do vídeo, mais ou menos isso, né? E aqui fala, na outra página, o paradigma atual do milênio, a crescente perda de privacidade financeira, autoridades monetárias centralizadas e opressivas que abusam do dinheiro isentas de qualquer responsabilidade, e bancos cúmplices e coadjuvantes no desvario monetário. O que nós temos visto justamente esse dilema atual que nós vivemos com os bancos centrais, com os governos, né, que concede esse poder aos bancos centrais da impressão da moeda. E quando fala de impressão da moeda, é como aqui fala no livro, né? A impressão da moeda, ela não é feita através da impressão literal de papel moeda, mas através dos depósitos bancários, através das reservas fracionárias, que é como está ali no livro. E a gente confunde um pouco, ele mesmo explica isso ali, a gente confunde um pouco reserva fracionária com depósito compulsório, mas a reserva fracionária, que é manter uma parte num banco e emprestar uma parte maior, manter uma fração no banco e emprestar uma parte maior, é o nome reserva fracionária. E a taxa e depósito compulsório é a taxa. A gente faz uma confusãozinha aí, mas depósito compulsório é a taxa.
Então, esse é o dilema atual, né? E recentemente, eu acho que ontem, menos de uma semana, 2 ou 3 dias atrás, saiu a notícia de que o Banco Central ele voltou atrás com o Drex, né? E alegando questões de segurança. E claro, eu acredito que de maneira geral isso é positivo, mas eu posso estar enganado, mas quem sabe eles não voltaram atrás por uma questão de transparência que eles talvez tivessem que mostrar ao público. E como não tendo esse Drex, não tendo esse Drex mais, eles conseguem manter, entre aspas, certa privacidade, vamos dizer assim. Mas na verdade nós vimos que isso não faz muita diferença. Recentemente houve um escândalo aí que teve empresa na Bolsa de Valores, empresa desses narcotraficantes na Bolsa de Valores. Então, eu acho que o sigilo, a privacidade não é muito uma preocupação deles. Eu acredito que talvez eles tenham voltado atrás por outros motivos, talvez um pouco mais obscuros, talvez não, né? Mas sem teorias conspiratórias. E o vídeo do... E esse dilema que nós vivemos hoje, o dilema da oferta monetária sem lastro, sem conversibilidade para o ouro, essa oferta monetária desenfreada que nós temos, essa perda do poder de compra, que nós temos uma perda garantida do poder de compra, é o dilema que nós vivemos, é o que nós temos que lutar contra isso de certa maneira, e nós ficamos assim, olhamos para um lado, olhamos para o outro, o que nós fazemos, né? O Bitcoin, ele surge como se fosse, ele surge como uma espécie de solução para essa questão, para essa desconfiança dos bancos centrais e do governo, tanto é que aqui mostra que no bloco Gênesis, se eu não me engano, no livro Bitcoin Red Pill do Amoedo, ele já fala disso também, que no próprio bloco Gênesis tem lá a mensagem do Satoshi Nakamoto mostrando uma notícia da revista Times, né, falando sobre uma questão bancária aí, né, que aconteceu. E nós não estamos sofrendo só nessa questão da perda do poder de compra, da questão da inflação, mas nós também estamos sofrendo com uma falta de liquidez, como o mestre dos derivativos no canal dele lá, ele explicou muito bem. Agora eu não vou conseguir me recordar com detalhes, mas depois eu posso até tentar fazer um outro vídeo especificamente sobre isso. Ele entende muito melhor do assunto do que eu, obviamente, eu entendo quase nada sobre isso, mas a definição correta, nós temos perdido essa definição, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo nós temos, e na prática já é mais do que perdido, vamos dizer assim. Então, nós temos ativos, compramos ativos, adquirimos ativos, temos a propriedade de ativos que muitas vezes não tem liquidez, ou seja, nós vivemos sem liquidez, perdemos o poder de compra constantemente. Esse é o problema do século também, né? É o dilema que, como o Fernando falou ali no vídeo. E o Bitcoin, eu não gosto de pensar nele como uma solução milagrosa, mas ele realmente, nós temos visto que ele oferece um certo escape, ele oferece uma certa, assim, uma esperança, uma expectativa de que nós podemos, como humanidade, como ser humano, desenvolver algo legítimo, algo ético, algo mais confiável, né? Do que depender do terceiro de confiança, do que depender da moeda fiduciária, do que depender da confiança dos políticos. E como é que nós vamos viver, vamos continuar vivendo dessa forma, né? Recentemente eu estava até pensando numa coisa,
eu tava com alguma coisa na minha cabeça, eu joguei essa ideia no Google e eu vi que essa ideia, na verdade, era é uma frase, é um texto que tem justamente na Revolta de Atlas, da Ayn Rand, né? Deixa eu ver aqui, Ayn Rand. Deixa eu ver se aparece aqui na contracapa dela. Então, nós temos, nós convivemos com isso diariamente. E qual é a solução, né? Qual é o escape? É o dólar? É o Bitcoin? É mudar de país, ir para o Paraguai, como alguns têm feito, né? Comprar o passaporte, o voto é com os pés. E, claro, são muitas coisas que a gente pode recorrer, né? E o dólar também, ele sofre essa inflação, não tanto, eu acredito, quanto o real, obviamente, mas ele sofre também isso. E, inclusive, o dólar vive o dilema de Thrift, né? Então, nós temos que nós vivemos à procura de uma solução para poder conseguir manter aquilo que o ser humano tem por direito em relação àquilo que ele trabalha para conquistar, né? Qual pai de família não quer trabalhar, conquistar as coisas para sua família? E qual pai de família quer que aquilo que ele conquista, que ele tanto trabalha, alguém tome dele, da família dele, da herança dos filhos dele, ou que aquilo seja reduzido a pó, aquele valor, né? Nós não queremos isso, né? Ou melhor, ninguém deveria querer isso, mas muitos ainda estão dormindo e não têm despertado, não têm se voltado para essa realidade. E, e isso é engraçado porque as pessoas ainda continuam brigando por políticos de um lado, políticos do outro. As pessoas continuam fazendo propostas absurdas, como banheiro de não sei o que lá, continuam inventando projetos mirabolantes, mas uma das coisas principais que nós vivemos, que é comum a todos e que tem esmagado a todos, é justamente a moeda fiduciária sem lastro. Então, e nessa poucas pessoas têm tocado nesse assunto, né? A gente vê mais o pessoal da área falando sobre isso, mas fora isso você não vê na realidade, na sua vida ordinária, ninguém se preocupando ou ninguém pensando o que, que aconteceu com o padrão ouro, né? O que, que aconteceu com a conversibilidade da moeda, o que, que tem acontecido com o nosso dinheiro que não compra as mesmas coisas a cada pouco tempo que passa. Então, nós devemos continuar fazendo essas investigações, estudando a tecnologia do Bitcoin, entre outras tecnologias, entre outras maneiras de desenvolver coisas boas para a sociedade, né? E eu tô para fazer uma lista de livros. Eu quero colocar uma lista de livros lá no meu perfil do Instagram, onde a pessoa possa clicar e ver lá uma lista de livros iniciantes na área de economia, ou de investimentos, ou de liberdade, ética, né? Coisas relacionadas assim para quem está se introduzindo no assunto, ou então para quem busca conteúdo mais avançado. Eu quero criar uma lista. Eu sei que existem muitas listas por aí, já prontas, mas eu também quero fazer a minha, deixar lá, inclusive de acordo com os livros que eu li, porque também, né? Porque aí eu tenho uma experiência com aquilo, então eu posso colocar de uma maneira melhor lá, do que simplesmente pegar uma lista pronta. Eu prefiro pegar e ir montando aos poucos uma lista que eu já tenho mais ou menos ali uma noção. E, e então deixar lá para quem tiver interesse, né? Cadê? Deixa eu ver aqui se aparece aqui na contracapa.
Deixa eu ver. E não só não aconteceu só recentemente essa volta do Banco Central com o Drex, mas também eles aumentaram o imposto de renda eles isentaram o imposto de renda até 5 mil, mas por um outro lado eles também querem sufocar os mais ricos com mais impostos e taxação. Então dá com o braço direito e recolhe com o esquerdo e direito, né? Dá com uma mão e tira com a outra, né? Que falam. Então, de qualquer forma, é bom que tenha isenção, eu acredito nisso. Mas por outro lado também fica um pouco complicado se de um lado eles aplicam uma isenção de 5 mil no imposto de renda e você consegue ter uma sobra de dinheiro ali a mais. Por um outro lado, o que vai ser repassado, quem sabe, através dos produtos ou serviços, não acabe enxugando esse dinheiro que vai sobrar, que em tese sobraria por causa da isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Então, são coisas que a gente vai descobrir também na prática, né? Deixa eu ver aqui se abre. Aqui, ó. É a frase da Ayn Rand que fala aqui, ó. Essa frase impactante, né? Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não... Cadê? E que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando você perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Esse texto é simplesmente maravilhoso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve eu estarei fazendo mais vídeos. Eu quero fazer um vídeo, acho que sobre os Estados Unidos. Eu ainda não sei se eu vou gravar o vídeo sobre os Estados Unidos no Instagram ou se eu vou fazer aqui no canal do YouTube mesmo e colocar o link para lá. Mas, então é isso. Esse é o nosso dilema atual, né? Essa desconfiança, essa falta de liquidez que nós temos das coisas que, em tese, nós possuímos, mas que não possuímos de forma plena. Como falou o mestre dos derivativos no vídeo dele lá, nós não possuímos de forma plena, nós não temos a posse plena de determinado bem. Às vezes nós não conseguimos repartir aquilo, não temos uma certa liquidez. Então, esse é um outro problema muito grande, né? Esse problema da liquidez. E esse dilema que nós temos vivido com a oferta monetária e a desconfiança dos políticos. Em breve sairá mais vídeos desse tipo. Eu espero que você tenha se interessado, espero que você tenha se interessado também por esse livro. Eu não estou ganhando nada para poder divulgar esse livro, eu simplesmente gostei, estou lendo e vou terminar de ler. Li também o Bitcoin Red Pill do Amoedo. Tem algumas outras obras que eu vou trazer, na verdade eu vou trazer muitas obras aqui ainda, se Deus me permitir, vou trazer muitas obras interessantes, que a gente possa analisar algumas páginas, entre outras coisas, e conversar sobre isso, né? Então é isso, até a próxima, deixe o seu like embaixo aí, clique em gostei, se inscreva no canal e até a próxima.